Gênesis capítulo 39, acompanhe comigo do verso de número 1 ao 6. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graças a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. A gente fala muito sobre o deixar, o entregar-se nas mãos de Deus. Realmente é uma mensagem muito oportuna para todo ser humano. É o caminho da prosperidade, da bênção e, por fim, da vida eterna. Então, hoje eu quero falar sobre deixando tudo em suas mãos. Mas antes de começarmos a falar a palavra, curve a cabeça por um minuto. Querido Pai Celestial, no santo e maravilhoso nome de Jesus, oramos a Ti, para que esses minutos que seguem possam ser proveitosos para a vida de todos meus irmãos. Fala hoje conosco, escreve a Tua palavra nas tábuas do nosso coração, abre nosso entendimento e nos guia pelo Teu caminho eterno, em nome de Jesus. Amém. José é o tipo mais completo de Jesus na Bíblia. Observemos algumas semelhanças entre José e Jesus. Ambos foram filhos amados. Ambos foram rejeitados pelos seus irmãos. Ambos foram vendidos pelos seus irmãos. José foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus por 30 moedas de prata. José sofreu angústia de morte quando foi lançado no poço. Jesus sofreu angústia de morte no Getsêmani. José foi levado ao Egito para escapar da morte. Jesus, quando ainda era criança, também foi levado ao Egito para escapar da morte. José foi tentado, mas não pecou. Jesus nunca pecou. José foi preso sob falsa acusação. Jesus foi entregue ao sinédrio sob falsas acusações. José possuía a sabedoria de Deus. Jesus possui todos os tesouros da ciência e da sabedoria de Deus. José foi chamado de Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. José casou-se com Azenate, uma mulher gentílica. Jesus escolheu a sua noiva, a igreja, dentre os gentios. José tinha 30 anos quando começou a administrar, a exercer seu ministério no Egito. Jesus tinha quase 30 anos quando deu início ao seu ministério messiânico. José tinha muito pão no celeiro nos dias da fome. Jesus é o próprio pão da vida que sacia a fome do mundo. No final, José se revelou aos seus irmãos. No fim dos tempos, Jesus se revelará a seus irmãos judeus
José, então, como um tipo de Cristo, traz muitas lições interessantes. Nós vamos tomar o relacionamento de Potifar e José para fazer algumas aplicações espirituais. Primeiro, Potifar observou que o Senhor estava com José e teve grande confiança nele. Se observarmos o Senhor Jesus atentamente, nós também veremos que Ele é totalmente digno de nossa confiança. Jesus teve um relacionamento elevado com o Pai, como ninguém jamais teve. Algumas provas estão na Bíblia a respeito desse relacionamento entre Jesus e o Deus Pai, num nível que nenhum outro ser humano jamais teve. Por exemplo, Pedro disse que Jesus foi aprovado por Deus entre as pessoas, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fazia no meio daqueles que estavam seguindo. Paulo declarou que o Pai estava em Cristo, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O próprio Pai falou que nós devemos escutá-lo. No Monte da Transfiguração, no meio da glória resplandecente, a voz de Deus ecoou, dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Observe Jesus atentamente. Vá para os evangelhos, acompanhe os passos de Jesus, veja suas palavras, veja seus milagres. Contemple a sua morte na cruz, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Veja a ascensão de Cristo e leia aonde Ele está agora. A Bíblia diz que Ele assentou-se à direita de Deus Pai e está governando sobre tudo e sobre todos. Então, alguém desse jeito é digno de toda a nossa confiança. Alguém que carrega sobre si todas essas prerrogativas, é recomendado pelo próprio Criador, tem que ser ouvido e merece toda a nossa confiança. Ele é totalmente digno. Jesus é a única pessoa que você pode compartilhar toda a sua vida. Ele será digno e fiel em preservar seus segredos, em guardar as suas realidades pessoais, em ajudar você sem ostentar, sem divulgar, sem menosprezar, sem expor. Ele não tem interesse nenhum em humilhar, em desprezar, em ridicularizar ninguém. Jesus é o único que entende aquela lágrima que você derramou e ninguém entendeu, aquela dor que você sentiu e ninguém nem percebeu. Jesus é o único que se preocupa tanto com cada um de nós, que a Bíblia diz que Ele conta até os fios de cabelo de nossa cabeça. Segundo, Potifar, depois de observar que José era perfeitamente digno de confiança, como um tipo de Cristo, a Bíblia diz que Potifar entregou na sua mão tudo o que tinha. A Bíblia registra: José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. O homem o capitão, o comandante lá do Egito, chamado Potifar, quando viu que José era um rapaz de Deus, ele entregou não apenas a metade, não apenas 90%, ele entregou tudo que ele possuía nas mãos de José. E olha que José chegou ali como um escravo comprado, mas rapidamente a conduta de José, a postura de José, porque ele era um tipo de Cristo, inspirou confiança, e Potifar entregou tudo nas mãos de José. Nós também devemos entregar tudo nas mãos de Cristo, nada menos do que isso.
Você sabe qual é o projeto final de Deus? Aonde Deus quer chegar com tudo? Em 1 Coríntios 15, 28, Paulo diz assim: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas. Paulo está falando do plano de Deus Pai com Jesus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, o plano de Deus é que tudo seja sujeito a Cristo. Com certeza, agora mesmo, neste grande planeta Terra, nem tudo está sujeito a Cristo. Aliás, a maior parte das coisas estão em desobediência a Cristo. E por isso o mundo está como está. O plano então do Pai é que tudo seja sujeito a Cristo. Tudo, sua vida já foi toda completamente sujeita a Cristo. Não tem uma área, não tem um setor do seu emocional, do seu mundo interior, que você reservou ele só para si. O plano do Senhor é que nós possamos compreender isso nessa noite, que não apenas um percentual elevado da nossa vida, mas toda a nossa vida esteja sujeita a Cristo. A Bíblia diz que quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Jesus não apenas é completamente digno de confiança e merece que nós o entreguemos tudo, como Ele também nos dá o exemplo. Um dia, o Filho, diante de todo o universo, sendo Ele igual ao Pai em tudo, a Bíblia diz que o Filho se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Jesus sempre foi obediente ao Pai. Jesus sempre foi submisso ao Pai. Por quê? Porque Ele é o modelo da nova criação. Deus nos convida a seguir o exemplo do seu Filho. Ele não apenas nos salva, mas Ele nos ensina como estarmos protegidos, guardados da tentação, do mal, do pecado e sermos filhos obedientes. Só teremos tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. Nas parábolas de Cristo, Ele ensina que o reino de Deus é algo que o homem pode obter, sob algumas condições, ou aliás, sobre uma única condição. Um homem estava parado diante de uma vitrine, compenetrado, olhando para dentro daquela vitrine, quando o vendedor aproximou e disse: Senhor, posso te ajudar? O homem disse: aquela joia deve ser muito cara. O vendedor disse: sim. Aquela joia foi trabalhada em uma pérola, a pérola mais valiosa do mundo. O homem abaixou a cabeça e pensou consigo mesmo: tenho nem coragem de perguntar o preço. Embora ele estivesse completamente fascinado por aquela joia, ele ficou num impasse ali. Imagine as irmãs, as mulheres, né, que por natureza gostam realmente de uma joia. Imagine o que você faria ali diante daquela vitrine, vendo o vendedor dizer: esta é a pérola mais valiosa do mundo. Há poucos dias atrás eu achei um anelzinho. Eu achei ele bonitinho, né? Peguei e pus no bolso. Aí cheguei em casa, queria impressionar a mãe Eleusa, peguei e estendi e disse: ó, presente, estou te dando. Então. Ela deu uma olhada assim, disse: pode jogar fora, está até enferrujando. Aí, para corrigir o negócio, eu falei: então eu sou a sua joia preciosa. Aí disse: está enferrujando também. O pior é que ela estava certa, né?
Aí aquele homem ficou em silêncio, e o vendedor, quase que lendo a mente dele, disse: Senhor, esta é a joia mais valiosa do mundo, mas qualquer pessoa pode comprá-la. O homem disse: como? Não entendo. Ele disse: essa joia vale tudo quanto uma pessoa tem. Aquele homem disse: então eu posso comprá-la? Ele disse: o que é que o senhor tem? Aí disse: eu tenho 100 mil reais no banco. Ele disse: então vamos já fazer o contrato, passa para nós. O que mais o senhor tem? Eu tenho minha casa, então passa a casa para nós. Ah, mas aí onde eu vou pôr meu carro? Ele disse: tem um carro, então passa o carro para nós também. E onde eu vou pôr a minha família? Ele disse: passe a família também para nós. Ele disse: eu vou ficar sozinho desse jeito no mundo. Ah, tem sua vida ainda, né? Passa para nós também. E aí ele assinou o contrato, o vendedor pegou a joia e entregou para ele. Ele disse: olha, o senhor agora é o dono da joia. E como eu sou, o dono da empresa chegou e disse: olha, como eu sou rico e muito ocupado, o senhor pega todas as coisas que o senhor transferiu para mim e vai cuidar delas para mim. Mas lembre-se, o senhor agora é apenas um mordomo, eu sou dono de tudo. Jesus disse: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. O reino dos céus é a coisa mais valiosa que existe, mas qualquer homem pode obtê-lo, qualquer mulher pode, porque vale tudo quanto uma pessoa tem. O que você tem? Quem é você? Você quer ter o reino de Deus? Quando nós entregamos tudo para Deus, Deus disse: pode cuidar para mim agora. Cuida dos filhos que são meus, eu deixo você cuidar deles. Cuida deste carro, é meu, mas eu deixo você andar nele. Continue com o dinheiro na poupança, mas lembre-se, ele é meu. Se eu precisar dele, requisito na hora. Se você consegue fazer isso, e Deus, Senhor digno de toda a nossa confiança, o Senhor Jesus diz: você não pode ter a pérola preciosa se você não der tudo quanto tem por ela. Mas quando você dá tudo quanto tem, Deus te permite continuar desfrutando de tudo, porém tendo a consciência que Ele é o absoluto dono, não somente das coisas, mas da sua própria vida. Nós queremos ou não o reino de Deus? Estamos dispostos ou não a fazer parte deste reino eterno, onde Deus é tudo em todos, onde tudo tem que ser sujeito a Cristo? Esta entrega que Deus fala e ensina-nos a fazer, não vai fazer mal para você, nunca vai fazer mal. Ela sempre vai dignificar você como ser humano, à imagem e semelhança de Deus. Ela vai te guiar por um caminho de felicidade perfeita, eterna. Você se realizará sendo apenas um mordomo da sua própria vida e das coisas que Deus te permite cuidar. Não precisa ficar preocupado. Deus não diminui ninguém. Deus não priva ninguém da felicidade. Pelo contrário, Ele é a fonte originária de toda perfeita felicidade. Esta entrega que nós falamos e nós pregamos, e os pregadores sempre falam entrega, entrega, esta entrega não acontece de forma imediata e nem pacífica. Por natureza, o homem tem um ego, e ele faz tudo para defender o seu território. Diz: aqui ninguém entra, eu sou dono, eu mando, sou eu que decido.
Mas quando ele é confrontado com o reino de Deus, ele tem que decidir se vai permitir Jesus ser o dono total e completo, ou se não vai permitir. Esta entrega então não é imediata, e às vezes não é nem pacífica. O processo às vezes é muito longo e às vezes turbulento, porque quando a gente começa a conhecer o Evangelho de Jesus, Jesus vai nos levando a entender isso e vai nos confrontando com esta realidade. Eu não posso dizer, depois de 46 anos servindo a Deus, eu não posso dizer com absoluta certeza se tudo, absolutamente tudo da minha vida já foi entregue. Eu estou lutando para não deixar nada para trás, colocar tudo nas mãos do Senhor. Mas a minha pergunta é essa: você já avaliou também você? Essa avaliação é permanente. Cada culto eu tenho que avaliar, cada mensagem que eu ouço tenho que avaliar, cada hino que eu canto, cada louvor que eu digo: Senhor, Tu és Rei, Tu és Senhor absoluto. Eu tenho que avaliar. Sabe que eu estou falando isso apenas nos meus lábios? A falta do quebrantamento de coração às vezes é a principal causa do adiamento dessa entrega total, absoluta. Deus pode usar circunstâncias, perseguições, decepções, fracasso, doença, desemprego, abandono, angústia, tristeza, depressão, cansaço. Deus pode usar qualquer coisa para quebrantar você e eu, porque Ele está interessado em ser dono de tudo que diz respeito à sua história, à sua vida. Ele pode usar qualquer coisa para nos fazer entender que nós não somos nada sem Ele, e que somente Ele é tudo. Quando o Potifar percebeu que ao entregar tudo nas mãos de José, alguma coisa positiva começou a acontecer. Ele viu que estava na direção certa. A Bíblia diz: e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Quando diz que foi sobre tudo o que ele tinha, diz respeito a bens, à família, diz respeito ao bem-estar pessoal dele. Estava tudo bem. Por quê? Porque estava na mão de José, e José é o nosso Jesus, é o tipo de Jesus. Jesus hoje é o nosso José, para melhor colocar. Quando entregamos tudo ao Senhor, então Ele abençoa tudo. Quando entregamos a metade, Ele abençoa uma parte. A prosperidade é fruto da entrega. Agora, se Deus não pode ser o dono total de sua vida, esqueça as mensagens que só prometem bênçãos. Esqueça. É tudo falso. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos promessas de Deus para os egoístas, para os incrédulos, para os desobedientes. Em nenhum lugar da Bíblia tem garantias de que Deus tem que abençoar alguém cuja vida Ele orgulhosamente, arrogantemente acha que é dono, acha que é senhor daquela situação. Esqueça das promessas de prosperidade. Se você der uma oferta, se você frequentar uma campanha, esqueça, o caminho não é por aí. O caminho é o caminho da entrega, onde o Senhor se torna dono absoluto da nossa vida. E então Deus tem a responsabilidade também completa e absoluta em fazer você prosperar, porque Ele é o dono, você entregou para Ele. E aí eu vou para quase a parte final da nossa pregação. No verso de número 6, que nós lemos, diz assim: assim deixou ele aos cuidados de José
tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma. Este texto nos sugere que a entrega de Potifar foi permanente. Assim também deve ser a nossa entrega ao Senhor Jesus. Assim deixou ele aos cuidados do Senhor. Confia no Senhor. Entrega tudo ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deixa teus cuidados nas mãos do Senhor. Vai dormir em paz, porque o guarda de Israel não tosquenejará, aquele que te guarda não dormirá. Ele te guardará a tua entrada e a tua saída. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O altar do Senhor está aguardando a oferta de nossa vida. Paulo fala de um altar que só aceita um sacrifício vivo. O Velho Testamento falava de sacrifícios mortos, que teriam que ser mortos. Mas o Novo Testamento fala do sacrifício vivo, que é a própria vida, que é a própria existência, que é os próprios dias que nós temos para viver. Todas as manhãs o homem sábio, a mulher sábia acorda e diz: Senhor, eu me entrego a Ti. As minhas horas, os meus momentos deste dia, Senhor, que eu possa estar em Tuas mãos, no Teu altar. Cuida, Senhor, guarda. Senhor, abençoe os filhos que me deste para cuidar, eles são Teus. Abençoe a esposa que me deste, ela é Tua. Abençoe minha casa, abençoe meu veículo. Senhor, tudo pertence a Ti. O altar do Senhor aguarda a oferta de nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O velho hino cristão traduz bem o sentido da entrega. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Tudo sim por Ti darei. Resoluto, mas submisso. Sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim por Ti, Jesus bendito. Tudo deixarei. Jesus Cristo significa para nós muito mais do que José significou para Potifar. José era apenas um tipo, uma sombra. Jesus é o cumprimento completo de todas as promessas da Bíblia. José era o tipo, Jesus é o antitipo. O tipo é apenas uma sombra, Jesus é a essência. Deixemos tudo em Suas mãos. Quando a gente entrega a vida a Deus, irmãos, a gente entrega como ela está. Não importa se nós chegamos a este ponto diante do altar do Senhor, quebrado, machucado, aflito, você entrega do jeito que está. Você não tem que voltar para casa, tentar remendar a sua vida para trazê-la de volta. Você não vai conseguir e ela vai ficar pior. É entrega. É entrega do jeito que você está. Num culto em que algumas pessoas vieram entregar sua vida a Deus, havia 2 adultos e uma criança. No outro dia, um irmão que não tinha ido à igreja perguntou como é que foi o culto. Ele disse: foi uma bênção. Por quê? Porque entregaram 2 vidas e meia. Aí disse: como assim? Ele disse: porque entregou 2 adultos e uma criança. 2 vidas e meia? Não é o contrário? Uma vida e 2 meias? Mas como? Ele diz: os adultos já venceram a metade da vida. Estão entregando só a metade. A criança estava entregando a vida inteira. Então, muita gente
realmente, quando descobre que o caminho é Cristo, às vezes só está com a metade já. Mas a Bíblia diz assim: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus disse assim: qualquer que por amor de mim e do Evangelho perder este mundo, salvará a sua alma, ganhará a vida eterna. Vinde a mim, disse Jesus, como estás, cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Você fala assim: peraí, mas Jesus falou de fardo, jugo suave, fardo leve. Sim, o cristão tem algumas incumbências, que Deus tira o fardo do pecado, da condenação, do inferno, e coloca sobre ele o fardo do serviço, do amor, do trabalho, da dedicação. E este fardo é leve, porque quando você descobre que está fazendo exatamente aquilo que contribui para o reino de Deus, aquilo que poderia ser aparentemente uma coisa imposta, difícil, já não é mais difícil, porque faz parte. Você compreende que está fazendo parte de um projeto eterno. Então você quer dar, você quer servir, você quer amar, não fazendo aquilo para ir para o céu, porque o céu é te dado pelo sacrifício de Cristo, mas fazendo aquilo por amor a Cristo. Como alguém disse, o fardo de Jesus é como as asas do pássaro. Não é pesado para ele, mas acaba sendo o motor para fazê-lo voar às alturas. Este fardo suave, esse jugo suave, esse fardo leve de Jesus é que impõe sobre nós esse sentimento de dever, de amar, de servir, de dedicar-se ao Senhor. E isto é como as asas do pássaro que faz ele voar. Cada vez que a gente serve mais, que a gente ama mais, que a gente perdoa mais, mas a gente fica mais leve, mais alto a gente sobe. Então nesta noite concluímos esta palavra dizendo: você já entregou tudo ao Senhor, sua vida? Ele está te esperando. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Eterno Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está falando aqui nesta noite, hoje aos corações, às mentes. Eu oro por todos que em algum lugar deste planeta Terra agora esteja sendo, ó Deus, tocado pelo Teu Espírito, e que possam todos os homens decidir por Cristo, colocar esta vida preciosa, tão preciosa que será eterna, nas Tuas mãos, para que o Senhor possa nos guiar, nos guardar, nos dirigir, nos sustentar, ser a coluna forte da nossa vida, ser, Senhor, o escudo, ser o esconderijo da nossa alma. O Senhor é o refúgio perfeito. Nós te amamos, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós chegamos a Ti, Senhor, com o nosso vaso vazio, mas entregamos tudo sobre o Teu altar. Eu queria saber nesta noite, alguém está precisando urgentemente entregar sua vida para Deus de uma forma nova, de uma forma profunda? O Senhor quer tomar você nas mãos dele. Levante a sua mão. Você quer entregar sua vida hoje para Cristo? Alguém aqui está com a vida fora deste altar? Quer? Levante a sua mão. Deus abençoe, irmão. Deus te abençoe muito, sua sinceridade. Mas alguém nesta noite quer dizer: eis-me aqui, Jesus, a minha vida a Ti te entrego, Senhor. Eu tento cuidar dela, mas não dá certo. Eu quero que o Senhor cuide dela. Mas alguém nesta noite, levante a sua mão. Olha, não importa, às vezes você frequenta uma igreja, mas não é isso que eu estou perguntando. Jesus já é dono da sua vida? Jesus já é Senhor da sua vida? Levante a sua mão se você hoje quer que Jesus faça um milagre na sua vida, uma transformação, alguma coisa nova. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir, irmão Silas, vem à frente, irmão Silas, esse gesto lindo, maravilhoso, suas mãos. Eu quero convidar outros que querem vir até este altar.
para receber a oração da entrega, a oração do perdão, da misericórdia. Venha agora, eu tudo entrego a Ti, Senhor. Tudo entrego a Ti, Senhor. Pode continuar vindo, queridos. Podem continuar vindo.